Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma aula de revisão, que é a nossa aula número 1, beleza? Então aqui a gente vai revisar o que a gente estava vendo antes de acontecer tudo isso, que era sobre o romantismo no Brasil, a primeira geração. Então aí em sala eu falei para vocês que o romantismo no Brasil ele é dividido em gerações e na parte da prosa, né? Quando eu falo de gerações, nós temos 3 gerações. E aqui a gente está vendo apenas a primeira. A primeira geração ela ocorre mais ou menos entre 1836 a 1852. Para a gente entender isso aqui, esse período, a gente precisa relembrar um pouco do contexto histórico que acontecia no nosso país. Então, o que teve de importante nessa época aí de mais ou menos 1800 que veio refletir aqui no romantismo e que veio refletir na primeira geração? Em 1808, a gente tem um marco aí de algumas pessoas que vêm de Portugal, né, da família real para o Brasil. E em 1808 essa família real ela começa a se estabelecer no Rio de Janeiro, que era a atual capital do nosso país. E com essa vinda da família real para o nosso país, várias coisas acontecem. E essas coisas elas se tornam importantes tanto para a literatura quanto para a história do nosso país. Então, com a vinda da família real em 1808, logo após em 1822, a gente tem a independência do nosso país. E quando eu falo em independência, essa independência ela não ocorre apenas entre país, no sentido de documentação, mas também no sentido literário, né? Então, os escritores daqui, eles queriam que a nossa literatura tivesse a nossa cara, a cara do nosso país, a cara do nosso Brasil. Então, a primeira geração romântica, o escritor principal dela é o Gonçalves Dias. Em sala, a gente já tinha pesquisado um pouco sobre ele, lembra? Então vocês têm aí anotado no caderno toda a biografia do Gonçalves Dias e sabem da importância que ele teve para o nosso país, né? Então como que surgiu tudo isso? Como se deu essa primeira geração romântica aqui no nosso país? Então, com a vinda da família real para o Brasil, várias pessoas de fora, elas vieram conhecer o nosso país. E esse nosso país, ele começa a ser visto lá fora do nosso país de uma forma diferente. Então, quando a gente estudou sobre o quientismo, a gente entendia que lá no quientismo, os padres jesuítas que vieram para o nosso país, eles não tinham a missão de conhecer o nosso país. Eles tinham a missão de catequizar os índios que aqui moravam. Quando a gente chega aqui, na primeira geração, as pessoas que vêm para o Brasil, eles têm a curiosidade de conhecer esse Brasil, né? Mais de 300 anos após o seu descobrimento, o que esse país tem para nos oferecer? Então, com isso, vários artistas da Europa, eles começam a vir para o nosso país e eles começam a identificar aqui no nosso país símbolos nacionais. O que são esses símbolos? São coisas que, quando eles chegaram aqui, chamaram bastante atenção. Então, a gente tinha aqui no nosso país 2 grandes símbolos. O primeiro era o índio. O índio, ele sempre era visto aqui no nosso país como um herói. Por que como um herói? Lá na época do descobrimento do Brasil, quando os portugueses eles chegaram aqui, esse índio já existia. E foi esse índio que recebeu, né, todo aquele grupo ali de uma forma harmônica, de uma forma que fez com que eles aprendessem o que tinha no nosso país, descobrissem as riquezas. E esse índio, ele continuou sendo importante aqui nesse período de 1800. Então o índio, ele era visto como um herói, como um ser que não se corrompia e que não se corrompeu. Então o índio, ele era o símbolo da nação, era o símbolo do homem livre e que mesmo com toda essa liberdade, ele não se deixou corromper, se levar pelas coisas negativas. Então o índio, a gente tem até aquela frase do Rousseau,
né, que todo mundo nasce bom, mas a sociedade que vai corrompendo, ela é mais ou menos assim. E isso era a frase que as pessoas davam para o índio naquela época, na visão dentro da literatura. Então o índio, além dele ser um herói, ele também era chamado de bom selvagem. Além do índio, aqui na primeira geração, a gente também não pode esquecer da natureza. Então a natureza do nosso país era o que fazia com que várias pessoas quisessem vir ao Brasil e descobrir o que tinha aqui de riqueza. Então essa natureza era uma natureza virgem, exuberante, e o nosso país ele ficou conhecido lá fora por ser um país de terras perfeitas, de clima ótimo, né, de frutas tropicais. Então tudo isso fez com que essa primeira geração conseguisse vender o Brasil lá fora, para que as pessoas quisessem vir aqui conhecê-lo. Então, além do índio e da natureza, todas as vezes que eu falo da primeira geração e que eu não estou aqui falando desse amor ao índio ou do amor à natureza, eu falo de um amor por uma mulher. E dentro da primeira geração, essa mulher, como que ela é vista? Ela é vista sempre como uma mulher idealizada. Então, o eu lírico, ele idealiza essa mulher dentro da primeira geração. Então, se eu não falo, né, dela, eu vou falar de índio e de natureza. Então, quando eu falo de romantismo, eu não necessariamente estou falando de um amor entre duas pessoas. Então, eu falo desse amor, o amor que os artistas, que os autores dessa época tinham pelos símbolos nacionais que o nosso país tinha. Todas as vezes que eu falo também da primeira geração, a gente tem um nome específico para esses escritores. Eles são chamados de nativistas ou indianistas. Então aqui nesse período da primeira geração a gente tem aquele texto da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, lembram? A gente viu aí na sala, nós lemos e nós debatemos sobre ele. E a gente viu da importância que aquele escritor, que era o Gonçalves Dias, ele mostrava sobre o nosso país. Então era um país desejado e que aqui no nosso país as belezas que existiam aqui não existiam em nenhum outro lugar, beleza? Então, conseguiram relembrar sobre a primeira geração romântica? Então, anotem aí, se você não tem ainda anotado no seu caderno, relembre tudo isso aqui e faça a atividade que está postada aqui na plataforma, tá bom? Um beijo, saudades de vocês!